Fala galera, aqui é o professor Diego para uma aula de História. Agora nós vamos ver o governo do JK, o nosso Juscelino Kubitschek. Governo dele entre 56 e 61, marcando as décadas de transição entre a década de 50 e a década de 60. Antes de falar de JK, no entanto, é importante nós falarmos de uma figura que é pouco notada na política brasileira, chamada Café Filho. Por que falar desta personagem? Porque Café Filho era o vice-presidente de Getúlio Vargas e, sendo vice-presidente, ele foi o responsável por promover a transição entre os governos. O governo que se encerrou com o suicídio de Vargas e o governo agora eleito de JK. Esse é um governo onde não ocorrem grandes transformações econômicas ou sociais, mas ele é marcado por uma grande tentativa de golpe da UDN. Uma tentativa que, apesar de articulada nos bastidores, acaba em fracasso. Acaba em fracasso pela intervenção dos também militares na figura do Marechal Henrique Teixeira Lott. Essa intervenção é crucial para garantir a consolidação de um governo democrático na figura do JK. JK, ele é eleito com o projeto considerado desenvolvimentista. O que seria desenvolvimentismo? Desenvolvimentismo, para JK, pode ser traduzido pelo seu slogan de campanha: 50 anos em 5. O que seria 50 anos em 5? 50 anos de atraso, 50 anos onde o Brasil não havia crescido, 50 anos de progresso, em 5 anos de governo. É sob esse lema de superar um atraso histórico de quase metade de um século, em 5 anos de governo, que JK é eleito. A sociedade brasileira buscava basicamente uma coisa: estabilidade. Estabilidade no campo da política, estabilidade no campo da economia. E uma estava atrelada diretamente à outra. Para JK conseguir cumprir com a sua promessa de campanha de conseguir 50 anos de progresso em 5 anos de mandato, ele precisou traduzir isso em benefícios, em acordos e discussões com todos os setores da sociedade brasileira. Começando com os trabalhadores. Afinal, se lembre que o nosso tema é populismo, e populismo são políticas voltadas para as massas. Políticas voltadas para as massas significa apaziguar os ânimos dos trabalhadores, evitar greves, fazer com que o governo consiga governabilidade. Isso passava naquele momento por benefícios salariais. Se lembra que o maior motivo das greves no período do Vargas foi justamente por benefícios salariais. E aqui JK vai retomar essa pauta e colocá-la em prática. Mas, ao contrário de Vargas, JK estava muito mais flexível, principalmente com relação ao capital estrangeiro, o que o permite articular as massas aos interesses de um grupo cada vez mais numeroso, que vai ser conhecido como classe média. A classe média, composta por profissionais liberais ou grupos ascendentes economicamente dentro do Brasil, vai se satisfazer com as políticas de incentivo às importações. Sim, as velhas políticas de incentivo à importação, que vão trazer para o Brasil bens de consumo, como, por exemplo, batedeiras, máquinas de lavar roupa, geladeiras. Isso vai satisfazer enormemente a classe média. A classe média vai ser uma grande base de apoio do governo do JK e é um grupo que está chegando no cenário nacional para ficar. Aliado a isso, temos também os benefícios aos industriais. JK vai pegar onda, digamos assim, nas políticas do Banco Nacional do Desenvolvimento e oferecer facilidade de crédito ao setor industrial. Então, mais uma vez, JK se apropriando das políticas ou dessa herança varguista, vai buscar empréstimos no exterior e oferecer incentivo para a criação e a consolidação de novas indústrias. Dessa forma, nós podemos concretizar essa fase econômica de JK, as propostas práticas de JK, como uma política de expansão industrial aliada a medidas de abertura ao capital estrangeiro. Desse modo, ou dessa forma, a gente nota que ele busca pegar as melhores coisas do período Dutra e aliar as articulações políticas do governo de Vargas. Dessa forma, ele buscava sobreviver ao seu mandato
e conseguir oferecer um pouco dos 50 anos de progresso que o Brasil necessitava. Não podemos deixar de falar de JK sem mencionar o plano de metas. O plano de metas talvez seja a maior característica do seu governo, porque ela sintetiza tudo o que conversamos anteriormente. É onde JK vai colocar na prática a sua política de investimentos econômicos, priorizando os setores de energia, transporte, indústrias de base, alimentação e educação. Por que priorizar os investimentos no setor energético? Priorizar os investimentos no setor energético significa levar energia para as pessoas, levar energia para as casas, levar energia para as indústrias. Isso é fundamental dentro do contexto de desenvolvimento que se buscava, uma vez que desenvolvimento passava pelo uso de bens de consumo. E a maior parte dos bens de consumo agora depende da energia elétrica. E sem uma malha desenvolvida de energia, não se conseguiria nem produzir e nem consumir aqueles bens. Transporte. O Brasil estava buscando ampliar sua malha rodoviária, uma vez que era necessário agilizar o processo logístico de produção e de transporte, ampliando áreas de cultivo e facilitando o transporte dessas cargas até os portos para exportação. Indústrias de base. Uma vez que a demanda e a instalação das multinacionais dentro do Brasil gerava uma necessidade de suprimentos e de materiais para essa construção. Dentre essas indústrias se destacam, por exemplo, indústrias automobilísticas. As indústrias automobilísticas no governo do JK recebem muitos incentivos e são elas talvez as maiores responsáveis pela popularidade do JK dentre a classe média. Os setores de alimentação e educação, fundamentais, porém são tratados muito mais nas propostas do que na prática. Falando de JK, não podemos esquecer do governo que construiu Brasília, que viabilizou a construção da atual capital do nosso país. Já era um projeto do começo da República a interiorização da sede do governo, uma vez que logisticamente ou estrategicamente, dentro da perspectiva militar, uma capital que se localiza próximo ao litoral ou de muito fácil acesso, ela é muito mais fácil de ser atacada e, sendo fácil de ser atacada, ela se torna muito mais vulnerável para uma possível invasão de outra nação. Construir Brasília simboliza ou simbolizaria a modernidade e o progresso pretendido por JK. Ela buscava melhorar a integração territorial, colocando ela em um ponto estratégico que puxasse para aquela região investimentos, a instalação de indústrias. Brasília é construída sob a forma de um avião que simbolizava também essa modernidade pretendida no período, o crescimento, alçar voos cada vez mais altos. Brasília é uma grande metáfora do governo do JK. Ela é construída em 3 anos. Em um tempo recorde, você construiu uma cidade de uma magnitude que é Brasília hoje em dia. Só é possível construí-la em 3 anos por causa de endividamento externo. Infelizmente, essa obra grandiosa e magnífica que é a cidade de Brasília, ela só é possível devido à exploração dos trabalhadores aos quais se direcionaram para lá, principalmente provenientes do Nordeste, e por causa das dívidas externas feitas para cumprir essa obra dentro do prazo. Brasília, ela é um símbolo do Brasil que se constrói a partir da década de 50. Se você vai pensar então no legado do governo do JK, você pensa primeiro de tudo em modernidade? Não, em inflação. Porque para conseguir toda essa modernidade almejada no governo do JK, foi preciso um índice de endividamento externo extraordinário, muito maior do que o que já havia existido até então. Emissão de papel moeda sem nenhum fundo, o que gera uma desvalorização imensa da moeda. Mas isso para a JK não era problema, isso era problema para o próximo governo. Se você pegar essas situações, elas servem de combustível para o fortalecimento da UDN, a partir das críticas
colocadas pelo jornal do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, antigo opositor do trabalhismo lá e desde o período Vargas, volta à tona cada vez com mais força, estabelecendo e formalizando denúncias por meio do seu jornal contra a corrupção que se indicava na construção de Brasília. É um momento onde não só a oposição se fortalece, como também se fortalece os movimentos ligados aos camponeses. É o momento de formalização das ligas camponesas. Ligas camponesas que defendiam uma coisa, colocavam para o Brasil a pauta da reforma agrária. O fortalecimento das ligas camponesas e o fortalecimento da oposição por meio da UDN, aliado à economia em frangalhos, que é uma herança do governo do JK, vão ser a medida dos próximos governos que vamos ter no Brasil. Falou, galera, muito obrigado, até a próxima.